Muita gente boa, muita gente importante, pessoa da prateleira do alto vem participar do circuito Fungicidas EXF Discovery, promovido pela Syngenta para divulgar e promover o manejo consciente. Haroldo Pradella, que é engenheiro agrônomo, é uma dessas pessoas da prateleira do alto que participa aqui no Fala Carlão. Ele atende, além de ser engenheiro agrônomo e produtor, ele é consultor e atende cerca de 70 fazendas aqui na região de Dourados. Conta pra gente sobre o seu trabalho quando você indica o manejo consciente. Como que é a reação do agricultor, do produtor? Existem algumas coisas que são muito básicas e o produtor às vezes esquece, então a gente tem que estar sempre lembrando ele para que ele tenha um resultado satisfatório, porque o fungicida ele tem características próprias e a doença ela é uma coisa complicada para o produtor, que é uma coisa que normalmente ele não enxerga, ele não vê. Então a gente precisa estar sempre lembrando ele algumas coisas muito básicas. Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo trabalhando com essas doenças que estão surgindo é a questão mais básica, que é o manejo preventivo. Sempre trabalhar antes da doença aparecer ou bem no início dela aparecer. Porque o produtor tem a ilusão de que quando ele vê a doença ele vai controlar e vai resolver. E normalmente, dependendo do tipo de doença, se você já viu a infecção, se já tem ela instalada, o prejuízo já aconteceu. Então essa é uma das coisas mais básicas. E existem muitas outras que a gente tem que estar trabalhando sempre está surgindo novos princípios ativos, novas formulações. Então a gente tem que estar acompanhando sempre o que está acontecendo para poder indicar para o nosso produtor. É importante então ter um evento como esse que traz informação, que fala dos produtos do futuro, dos produtos que tem disponíveis no mercado, das tecnologias, para que os produtores assimilem esse conhecimento? Isso é fundamental, porque a gente tem que ser muitas vezes repetitivo, para que ele realmente se convença de que ele precisa acompanhar e fazer as coisas adequadamente. E fungicida principalmente tem muita diferença para quem faz bem feito e quem faz mal feito. O resultado é completamente diferente. Então a gente mesmo que está na área aí há quase 30 anos, está sempre buscando novas informações, sempre tentando participar desses eventos para estar atualizado do que está acontecendo, né? Então para o produtor que não tem o conhecimento que a gente tem, é fundamental também, porque ele já levanta uma ideia aqui, aí ele pode conversar com a gente já tendo uma noção melhor do que ele precisa fazer, né? O que compensa mais em termos de gastar, de enfiar a mão no bolso? Aplicar os produtos para prevenir ou tratar depois da doença instalada? Então, esse conceito de prevenção, ele é discutível em alguns casos, mas a gente já acompanhando, principalmente a ferrugem, que é a doença que mais assusta, que mais preocupa, ele já está provado que a gente tem que trabalhar sempre preventivamente. Não é exatamente você aplicar se não tem nada, se não tem, mas você tem que analisar as condições, a época do ano, as condições climáticas, o surgimento. Existem vários canais que controlam, que divulgam, foi encontrada ferrugem aqui, ali. Se isso está acontecendo na nossa região e aumentando, é hora de você ficar mais atento. Mas a prevenção, ela é quase tudo que você fala em doença, até no ser humano a gente sabe que a prevenção na doença é fundamental. Então a prevenção ela é fundamental, mas não é uma coisa simplesmente vou aplicar porque vai ter doença. Não, tem que ser planejado, calcular, levando em conta muitos fatores, mas isso a gente está sempre acompanhando e explicando para o nosso cliente. Mas já está provado que a prevenção é muito melhor, gera melhor resultado do que depois que a doença instalou, você tentar erradicar essa doença. É muito difícil fazer isso. A gente tem algum dado nacional para falar sobre quanto que isso impacta na produtividade? Olha, isso é muito variável, mas os trabalhos quase todos são unânimes em afirmar isso, que aplicar preventivamente ou nos primeiros sintomas é a melhor coisa. É que o resultado ele depende de vários fatores, depende de regiões, de que tipo de doença. Então não existe um valor fixo para isso, mas o que existe é um consenso com todos os pesquisadores, com todo mundo que trabalha com assessoria e com esses produtos, que quanto você aplicar na hora adequada, no início das infecções,
entre as preventivamente é o ideal. E tem outros fatores também, você tem que tentar usar o maior número de tipos de princípio ativo para você diminuir problemas de resistência, por exemplo, isso é fundamental, isso é chamado manejo consciente, que quanto mais você diversifica os princípios ativos, mais você vai ter uma segurança que não vai começar a ter a resistência dessas doenças, né? E hoje também a gente trabalha muito com o conceito dos chamados, agora esqueci, agora falhou aqui. Não tem problema. A gente trabalha muito com o... Vamos lembrar. Já vou lembrar aqui Só não sai do lugar. Não é curativo, é os multissítios. O conceito Você quer depois refazer? Tá. Hoje a gente trabalha muito com o uso dos multissítios para aumentar essa chance de não haver resistência, porque você usa um produto que ele auxilia nos outros produtos que são mais efeito mais curativo, que tem um efeito mais específico. Ao você acionar o multissítio, você aumenta essa eficiência e diminui o risco da resistência. Então são alguns conceitos que a gente vai usando que vai melhorando o nosso trabalho para controle de doença. Gente, tem muita coisa para aprender nessa área, né? Haroldo Pradella falando com a gente aqui, direto para o Fala Carlão, participando do Circuito Fungicidas EXF Discovery da Syngenta, promovendo aí com a gente manejo consciente. Obrigada por sua participação. De nada.